Oi, pessoal, bom dia. Hoje eu vou passar para vocês, então, a parte teórica da nossa primeira aula de, de estatística aplicada. Nós vamos falar hoje um pouco sobre teste de hipóteses e introdução à estatística paramétrica, tá? A gente vai falar um pouquinho sobre as diferenças entre hipóteses científicas e hipóteses estatísticas, como que a gente consegue assim, separar na prática as perguntas que a gente quer testar, as perguntas científicas, as perguntas biológicas, e como colocar isso na forma de um teste estatístico. Então, transformar essas perguntas científicas em perguntas estatísticas, né? Em hipóteses estatísticas, melhor dizendo. Que aí a gente vai ter a hipótese nula e as hipóteses alternativas. Tá? Vamos falar um pouquinho sobre tipos de variáveis. Então, a partir do momento que a gente tem a nossa pergunta científica, vamos pensar como resolver ela, né? Como colocar isso em prática e responder. Então, vamos colocar isso na forma de uma tabela, vamos pensar as variáveis que a gente vai avaliar, o que a gente vai mensurar, tá? Entender os tipos dessas variáveis, são variáveis categóricas, numéricas, né? Entre outros tipos, né? Ou melhor, entre os subtipos de cada uma. E também, a partir dos tipos de variáveis, a gente consegue escolher o melhor teste estatístico, né? Qual que é o melhor qual teste se aplica a esse conjunto de variáveis que a gente tem, tá? Então, aí já é a terceira parte da nossa aula. E por fim, a gente vai falar um pouquinho sobre os pressupostos de testes paramétricos, tá? Então, dentro de uma variedade de testes estatísticos, a gente tem os testes paramétricos e os testes não paramétricos. Então, os testes paramétricos, eles são um pouco mais robustos, são mais confiáveis, e só que eles têm alguns pressupostos, né? Então, de acordo com o nosso conjunto de dados, a gente pode aplicar eles em determinadas situações. A gente vai ver quais são essas situações de hoje, tá? Então, a aula teórica que eu estou gravando aqui para vocês vai passar rapidamente um pouquinho sobre isso, sobre esses temas. E depois do nosso encontro síncrono, a gente vai colocar em prática essa abordagem, né? Então, vamos ver no R mesmo como que a gente consegue avaliar e rodar esses testes, interpretar, trabalhar com essas variáveis. Bem? Então, para a gente começar, a gente tem que diferenciar, né, a nossa pergunta científica das nossas hipóteses estatísticas. Então, quando a gente está fazendo um projeto de pesquisa, a gente quer responder uma pergunta, né? Então, essa pergunta ela pode surgir através de uma observação inicial que a gente pretende explicar. Por exemplo, a gente pode imaginar se o nível de contaminação de solo, né, impacta a diversidade de plantas de determinado ambiente. Okay? Então, a gente vai mensurar, né, a gente vai ver se as plantas, a diversidade de plantas, o número de espécies, o fitness delas está sendo influenciado pela um determinado contaminante do solo. Tá? Então, essa é a nossa pergunta. Então, quais são as deduções? Quais são as evidências que a gente tem? A gente pode estar avaliando uma área que sofreu impacto ambiental. Então, a gente foi chamado para fazer a avaliação de impacto de uma determinada área e vimos que uma parcela ou parte desse ambiente sofre com despejo de resíduos de uma indústria. Então, a gente vê que a vegetação nesse ambiente é um pouco diferente de áreas que não estão impactadas. Opa, então a gente tem uma evidência, né? Então, qual que é a nossa dedução? A nossa dedução é que esses resíduos, né, eles impactam na biota, na flora, né, na diversidade de plantas desse ambiente. Então, quais são as evidências que a gente está levantando, que a gente está observando? A gente está vendo
um ambiente, ou melhor, seja de diversos ambientes ou diversas parcelas que sofreram esse impacto, né, onde tem o despejo de poluentes, e algumas parcelas onde não tem despejo de poluentes. Então, essas são as nossas evidências. Tá? E a gente consegue ver como que as plantas, né, ou a biota em geral, ela se comporta nesses ambientes. Então, se a gente perceber mudanças evidentes por conta desse impacto, a gente tem uma dedução baseada em evidência. A dedução é: a biota sofre impacto dos contaminantes. A evidência são os ambientes que a gente está avaliando. Agora, como que a gente vai transformar isso em uma hipótese estatística? A hipótese estatística, ela vem no sentido de aceitar ou rejeitar a hipótese nula. Né? A hipótese nula é sempre aquela de que não tem efeito nenhum, né? Ou não tem diferença. Então, a gente parte da hipótese nula de que áreas onde tem despejo de contaminante e áreas onde não tem o despejo de contaminantes, elas são idênticas. Né? A flora desses ambientes, a biota, ela é a mesma. Ela não é influenciada pelo despejo de poluentes. Tá? Ela pode ser influenciada por fatores aleatórios, mas não pela influência dos poluentes. Então, se a gente rejeita a hipótese nula, a gente vai, consequentemente, aceitar a hipótese alternativa. Né? A nossa hipótese alternativa é de que o despejo de poluentes afeta a biota nesses ambientes. Tá? E aí depois a gente vai ver que a gente pode até melhorar um pouco essa hipótese alternativa e criar outras hipóteses alternativas. Por exemplo, a nossa evidência é de que esses ambientes que estão contaminados, né, que estão degradados, a diversidade de plantas é menor do que ambientes conservados. Então, nossa hipótese nula pode ir no sentido de que ambientes que sofrem influência de contaminantes têm uma menor diversidade do que ambientes sem contaminantes. Então, a nossa hipótese alternativa é de que tem diferença e essa diferença é menor. Né? Então, a gente consegue direcionar para uma certa direção. A gente já tem uma hipótese alternativa que fala que a diversidade é menor. Então, vejam a diferença da gente falar que a diversidade é diferente e a gente falar que a diversidade é menor. Porque se a gente comparar aleatoriamente dois ambientes distintos, que tenham ou não tenham algum tipo de impacto, provavelmente esses ambientes vão ser diferentes em algum sentido. Né? Então, se a gente pegar uma área de Mata Atlântica daqui do sul da Bahia e comparar com uma área de Mata Atlântica a 20 quilômetros daqui, ambas bem conservadas, a diversidade ela pode ser diferente pelo simples fato de que elas são áreas distantes, ok? Então, para a gente elaborar as hipóteses alternativas mais robustas, a gente tem que ter um direcionamento um pouco mais claro. E esses direcionamentos a gente parte das nossas evidências. São as nossas evidências, as nossas observações que vão indicar se a diferença que a gente quer medir tende a ser maior ou menor das nossas hipóteses alternativas. Ok? Então, quando a gente está trabalhando com o método científico, tem uma diversidade de métodos para a gente testar hipóteses. Tá? Na ciência, né, o método científico atual mais aplicado assim, e mais validado de uma certa forma é o método hipotético dedutivo, tá? Que vai de uma observação geral para o específico. Então, a dedução ela é como uma inferência certa. Então, no método hipotético dedutivo, a gente vai tentar provar que algo está errado.
O que é que está errado? A nossa hipótese nula. Então, rejeitando a hipótese nula, falseando a hipótese nula, a gente aceita as hipóteses alternativas, ou uma hipótese alternativa, né? E essa hipótese alternativa ela pode ser falseada em seguida, e a gente vai rejeitar ela e aceitar uma terceira hipótese. Então, o método hipotético dedutivo, ele deixa a ciência de uma certa forma assim, um pouco mais aberta, né? A gente não tem uma verdade absoluta. Eu estou simplificando muito, tá, gente? Mas é mais ou menos isso. Ele permite que a ciência esteja sempre evoluindo. Porque a gente, por exemplo, atualmente a gente tem ferramentas moleculares, ferramentas genéticas, computacionais que a gente não tinha 20 anos atrás, há 30 anos. Então, perguntas que foram respondidas de uma certa forma há 20 anos atrás, hoje elas podem ser falseadas e respondidas novamente, testadas novamente, e a gente vai chegar a resultados diferentes, porque a gente tem novas ferramentas, tá? E então a gente vai falseando as nossas hipóteses até a gente encontrar, a gente aceitar alguma hipótese verdadeira, momentânea, ok? Isso é diferente do método indutivo, certo? Porque no método indutivo, tá? Deixa eu, minha caneta parou aqui. No método indutivo, a indução e não a dedução, ela é tida como inferência possível. Então a gente vai provar que algo está certo. Então quando a gente prova que algo está certo, a gente aceita a nossa hipótese, que é não tem muito essa ideia de hipóteses alternativas. A gente vai testar uma hipótese até a gente conseguir confirmar ela. Então os nossos métodos, os nossos as nossas observações mesmo, elas podem ser enviesadas porque a gente quer comprovar uma verdade. A gente não quer testar se algo é verdadeiro ou testar hipóteses alternativas. A gente tem uma única hipótese e a gente vai confirmar se ela é verdadeira. Se a gente aceita ela, se as nossas evidências comprovam que ela é verdadeira, a gente aceita ela como verdade. Então não tem uma filosofia por trás da gente falsear novamente essa hipótese que foi aceita e testar sob outros pontos de vista. Então o método indutivo ele não é muito utilizado atualmente, tá bom? Mas é importante que a gente tenha essa diferença, porque às vezes a gente está pensando a nosso trabalho, a nossa hipótese, no sentido de confirmar uma verdade, confirmar uma observação, quando na verdade a gente tem que fazer o quê? A gente tem que falsear essa observação. A gente tem que fazer de tudo para falar, olha, isso daqui está errado. Se a gente não consegue mais provar que algo está errado, aí a gente aceita como certo, ok? Então, no nosso método hipotético dedutivo, a dedução das hipóteses e previsões previstas, a gente vai fazer essa dedução. As hipóteses e as previsões elas são testadas com experimentos ou observações. E como eu disse, né, o objetivo é falsear e não confirmar. Então, por isso que é importante a gente levantar diversas hipóteses que podem responder a nossa pergunta, que podem responder a nossa observação, ok? Então aqui é um exemplo de como a gente trabalha, né, no método hipotético dedutivo. Então, a partir de uma observação inicial, a gente levanta várias hipóteses, né, aqui a gente está falando das hipóteses biológicas, hipóteses científicas. Cada hipótese tem que ser seguida de uma predição. Então, seria a justificativa, o embasamento dessa hipótese. Tá? Então, por exemplo, o caso que a gente estava citando a degradação ambiental por poluição, né, um poluente no solo, afeta
a flora. Então, a nossa hipótese nula de que não afeta, a hipótese alternativa, a hipótese H1, é de que diminui a diversidade, e a gente pode colocar uma hipótese H2 de que a presença desses poluentes pode ser até mesmo benéfica para a flora. A gente tem, mas aí a gente tem que pensar, temos argumentos suficientes para embasar essa hipótese? Ela faz sentido biologicamente? Tem estudos que falam que em algum lugar determinado poluente pode ser benéfico? Então, vamos pensar assim rapidamente. Se a gente está falando de resíduos orgânicos, né? Uma estação de tratamento de esgoto, talvez em pequenas quantidades, esse esgoto ele pode funcionar como fertilizante, né? Então, esse esgoto tratado e se ele está sendo colocado assim em ambientes que são cujo solo é muito pobre, né? Ele pode atuar como como uma forma de incrementar a diversidade local, suprir a falta de nutrientes. Então, a gente tem a hipótese alternativa, a hipótese nula de que não afeta, a H1 de que esses poluentes, esses resíduos, eles afetam de forma negativa, e H2 de que afeta de forma positiva. Ótimo, temos duas hipóteses alternativas para a gente testar no nosso projeto. Então, nós vamos fazer o quê? Novas observações, né? Um experimento, tomar variáveis em campo. Então, se esses novos resultados eles confirmam alguma das nossas predições, a gente tem como equivocadas as duas hipóteses, né? E aceita uma delas. Seria a nossa verdade aceita, momentânea, ok? Que vale para esse caso. Então, a nossa hipótese científica, ela vem a partir de explicações potenciais baseadas em observações e experimentos. Okay? A gente vai ter uma relação de causa e efeito, a relação entre processos e padrões. Então, o padrão é aquilo que a gente está observando, algo que se repete. Opa, então eu observei que vários locais onde tem despejo de resíduos, a biota e a flora, né, desse ambiente, ela é afetada de forma negativa. Esse é o padrão. Quais são os processos? O processo é aquilo que causa um efeito, aquilo que afeta o padrão. Então, a gente pode estar falando de processos antrópicos, por exemplo, despejo de esgoto, processos climáticos, então a gente pode ver o efeito do clima, processos históricos, como que o uso do solo desse ambiente, né, nas últimas décadas interfere no padrão atual, ok? Então a gente tem uma relação de causa e consequência. Então aqui, dentro dos processos, a gente está, de uma certa forma, pensando nas variáveis explanatórias. Tudo aquilo que pode causar, que é a causa do efeito no nosso padrão. O nosso padrão é a nossa variável resposta, né? Aquilo que a gente está medindo, aquilo que a gente quer verificar. Tá? Então, um ponto importante: nem sempre relação, correlação, né? Opa, tem algo que está mudando aqui que causa um efeito em outro. Nem sempre essas observações elas podem indicar uma relação de causa e efeito. Muitas vezes são relações espúrias, são relações aleatórias, que não têm um efeito claro. Elas estão correlacionadas, mas sem um efeito. Vamos ver alguns exemplos.
Então, a correlação ela é diferente da casualidade. A casualidade é quando a gente fala, é quando a gente observa causa e efeito. Okay? Correlação quer dizer que tem uma relação positiva ou negativa, mas não necessariamente ela tem uma casualidade. Então, por exemplo, tem alguns, se a gente procurar na internet, tá? Tem um site específico, depois eu passo para vocês, que indica alguma dessas correlações espúrias assim muito bizarras. Por exemplo, em algumas cidades dos Estados Unidos, viram que tem uma correlação entre cidades que entre a venda de sorvete e o número de assassinatos. Ou seja, em cidades que têm a maior venda de sorvetes, onde tem mais consumo de sorvete per capita, o número de assassinatos é menor. Ok, observaram que tem essa relação, essa correlação. Agora, isso tem uma relação de causa e efeito? A gente consegue imaginar isso sendo quanto mais a gente vende de sorvete, quanto mais sorvete é consumido, menor o número de assassinatos. Tem alguma explicação plausível, válida, ou isso pode ser uma relação aleatória? Provavelmente é algo aleatório. Né? Um outro exemplo de uma relação espúria. Em locais onde tem maior venda de unimile, também se observa uma menor caça de animais silvestres. A gente tem uma relação negativa. Novamente, a gente não tem uma casualidade que explique isso. Outro exemplo, em anos onde o Nicolas Cage lançou o maior número de filmes, também aumenta o número de divórcios nos Estados Unidos. Tá? São exemplos do site que eu peguei. Então, coitado do Nicolas Cage, né? Não tem nada a ver. Apesar dos filmes dele serem ruins, ele não é culpado pelo aumento do número de divórcios nos Estados Unidos. Então, um último exemplo para a gente fugir desse assunto, também observaram que onde tem maior consumo de cachorro-quentes, também tem uma menor taxa de nascimento de tartarugas marinhas. Ou seja, tem relação? Ou são casualidades? Provavelmente são casualidades. Né? Quando a gente não consegue fazer uma relação, traçar uma relação de causa e efeito direta ou indireta, são relações espúrias. Mesmo que a gente consiga observar um valor de P menor, 0,05, um R quadrado próximo de 1, que são valores que indicam uma relação muito alta, muitas vezes isso é simplesmente aleatório. Tá? Isso a gente vê muito em artigos científicos. Às vezes as pessoas conseguem uma relação forte entre os dados, só que biologicamente isso não faz sentido. Tá? Então, primeiro de tudo, a gente tem que ter uma relação biológica forte, uma hipótese científica plausível, com predições. Então, essas predições vão ajudar a gente a embasar, a gente saber se isso faz efeito, isso tem sentido ou não. Okay? Beleza, então vamos resumir um pouquinho do que a gente falou. A única forma da gente provar uma hipótese se baseia na determinação dos resultados esperados, né, que apareceriam no caso da hipótese ser verdadeira. Então, quando a gente está testando uma hipótese, se ela for verdadeira, ou seja, se a gente conseguir falsear a hipótese nula, né, quais são os resultados esperados? Isso daqui. Quais são as predições que justificam a gente esperar que esse resultado seja encontrado? Opa,
Então, aí as predições, elas têm que ser coerentes. E, mais importante de tudo isso, é a gente fazer as perguntas certas. Então, é muito comum a gente ver em projetos de pesquisa, não só de TCC, tá? Mas projetos de docentes, projetos grandes, onde as perguntas elas não são coerentes, ou as perguntas são difíceis de serem respondidas. Ou seja, a gente tem que tem que fazer as perguntas certas. A gente consegue fazer perguntas certas se a gente tiver predições coerentes, se a gente tiver um referencial teórico bom, que dá suporte à nossa pergunta. Então, tudo isso volta lá atrás para a gente pesquisar, ler artigos e conseguir evidências que justificam, que podem vir a justificar determinado resultado. Então, essas evidências ajudam a gente a explicar essa relação de causa e efeito, ok? Beleza, gente, vamos passar então para um outro exemplo, tá? Para a gente ver isso na prática. Como que a gente vai da pergunta, da hipótese científica para a hipótese estatística. Então, eu vou trazer um pouco assim daquilo que eu trabalho, um pouco da minha vivência, né? E um exemplo biológico para ver se isso fica um pouco mais claro, tá? Então, por exemplo, a nossa pergunta científica. Qual a influência da presença de aranhas tomizide sobre a polinização de flores? Aranha tomizide são essas aranhas caranguejo. Elas são conhecidas como aranhas caranguejo, né? Elas geralmente estão associadas a flores. Elas são bem comuns de encontrar. Então, a minha pergunta é: a presença dessas aranhas nas flores, ela influencia na polinização? Né? Então, a nossa hipótese nula é de que as aranhas não influenciam na polinização das flores. Pronto. Não tem efeito. Uma hipótese alternativa. As aranhas interferem, né? E, e qual que é o caminho, assim, o que a gente hipotetiza? De que as aranhas, elas predam os visitantes florais, né? A gente tem evidências, a gente tem observações, né, de que os visitantes florais são mortos pelas aranhas. Então, consequentemente, elas diminuem a polinização. Então, a hipótese nula, a aranha não afeta a polinização. Hipótese alternativa, a aranha diminui a polinização das flores, das plantas. Ok? Faz sentido para vocês? Certo? Então, aqui é a nossa hipótese biológica. Ela é baseada em evidências que a gente ficou lá uma semana vendo algumas plantas, algumas flores, e a gente viu que as flores que tinham aranhas, essas aranhas elas predavam alguns polinizadores. Então, a gente vai para a nossa hipótese estatística, né? Aranhas não afetam a polinização. E a hipótese alternativa, H1, a presença de efeito, né? O padrão que a gente espera é de que a presença das aranhas vai diminuir a polinização. Então, a hipótese estatística nula, a hipótese nula estatística, né, a hipótese típica é de que não tem diferença. E as possíveis diferenças, né, que não devem ser significativas, elas se dão por fatores aleatórios. Então, a própria distância entre algumas plantas, entre algumas flores, pode explicar a diferença na polinização. Okay? Tudo bem, gente?
Então, a gente partir da nossa hipótese biológica, né, de que as aranhas predam os visitantes, plurais, e aqui a gente elaborou as hipóteses estatísticas de que H0, aranha não afeta, H1, aranha diminui polinização. Beleza, então, como eu comentei com vocês, é possível a gente elaborar diversas hipóteses alternativas, mas todas elas precisam estar fortemente embasadas. A gente não pode pensar hipóteses alternativas aleatórias, criar 15 hipóteses alternativas, que seriam os nossos resultados esperados, porque a gente não, é difícil a gente ter um, um número grande de resultados baseados nas evidências prévias. De acordo com nossas evidências prévias, a gente pode pensar talvez uma, duas ou três hipóteses alternativas. Mais que isso é muito difícil, tá? Então vamos ver como que seriam algumas dessas hipóteses para a gente aplicar um modelo. Então a gente pode pensar assim, a densidade de aranhas, tá, no eixo X, e o número de sementes produzidas no eixo Y. Quando a gente plota um gráfico cartesiano, o causador do efeito é sempre no eixo X. Okay? Então, a minha variável explanatória ou independente. E no eixo Y, opa, no eixo Y é a nossa variável. Ih, gente. Cliquei aqui na legenda automática. Então, no eixo Y é a variável resposta, onde a gente quer ver o efeito. Então, por exemplo, a hipótese H1, o que ela indica? Tá? Que aumentando as aranhas, tem um aumento no número de sementes. A nossa hipótese H2, aumentando as aranhas, tem uma diminuição no número de sementes. H3 é de que densidades intermediárias de aranha têm efeitos positivos e um número grande de aranhas tem efeito negativo. Então, aqui eu coloquei hipóteses um pouco assim, aleatórias. Tá? Não estou pensando na hipótese biológica ou nas predições para que justifiquem essas hipóteses ainda. Eu estou pensando as hipóteses estatísticas possíveis, de acordo com esse conjunto de dados que a gente tem. Tá? Até porque a nossa H1 era o contrário. Tá? Então, é importante que a gente elabore e pense hipóteses alternativas que tenham embasamento teórico, né? Baseadas nas predições. Não vamos pensar coisas muito aleatórias, muito sem sentido. Tem que fazer sentido biológico. Tá? Pode ser a partir de uma observação de campo e algumas hipóteses podem ser baseadas em bibliografia. Então, em campo a gente está vendo um padrão, mas na nossa bibliografia básica, a gente vê que a maior parte dos relatos indica uma outra direção. Opa, então vamos testar essas duas hipóteses. Tá? Então, a hora que a gente coloca isso na forma de uma análise estatística, tá? A gente está testando as chances da gente aceitar ou rejeitar H0. Beleza? Então vamos pensar, ó, cada ponto é uma observação. Tá? Pode ser uma planta. Então cada ponta é uma planta. Então, nessa planta, aqui, ó, a gente contou o número de aranhas. Opa, aqui eu tenho
0 aranhas, 5, 10 e 15, vamos supor. Tá? Número de sementes produzidas. Tenho 10 sementes, 20, 30 e 40. Então, essa observação aqui, ó, esse ponto, a gente contou nessa planta 5 aranhas, ok? E essa planta, ela produziu 40 sementes. Uma outra observação aqui, ó. A gente encontrou 8 aranhas e produziu e contou também 15 sementes. E por aí vai. Cada ponto é uma observação, tá? Então a gente consegue ver para cada ponto o número de aranhas e o número de sementes produzidas. O que está indicando esse gráfico? Tá? Esse aqui é um gráfico de regressão, né? uma correlação. A nossa H0, se não tivesse efeito nenhum, a gente esperaria o quê? Esperaria que a maior parte dos pontos estivessem em torno aqui, ó, da linha azul, tá? Ou seja, a gente aumenta, a gente varia o número de aranhas e isso não tem efeito sobre o número de sementes, certo? Mas não foi isso que foi observado. O que está indicando aqui no gráfico? Conforme aumenta o número de aranhas, o que tende a acontecer com o número de sementes? Diminuir, ok? Então, a inclinação é para baixo. Inclinação para baixo da reta indica um efeito negativo. Ou seja, conforme a gente aumenta a variável do eixo x, ela diminui a variável do eixo y. Tá? Então, aplicando uma análise estatística, a gente viu que o P foi de 0,01, é um ponto de corte, né? O P abaixo de 0,05 é o guia para tomada de decisão, para a gente aceitar ou negar, rejeitar a hipótese nula. Ok? Então, foi abaixo de 0,05, a gente está rejeitando a hipótese nula. Né? E o R quadrado indica a força da interação, mede a intensidade do efeito. Então, esse P aqui, ó, 0,001, indica o quê? Que tem 0,1% de chance de que a H0 seja verdadeira. Ou seja, tem uma probabilidade muito baixa de que a hipótese nula seja verdadeira. Então, a gente rejeita a hipótese nula. O fator de decisão geralmente é 5%, tá? Que é o P, é o famoso P igual a 0,05. Certo? A hora que a gente transforma isso aqui para porcentagem, isso aqui vira 5%. Tá? Ou seja, tem 5% de chance da gente de que H0 seja verdadeiro. Então, 5% de chance quer dizer o quê? Tem 95% de chance de que H0 é falsa. A chance dela ser falsa é muito grande. Então, a gente rejeita H0. Tá? Dentro desse contexto todo, a gente pode ter o erro do tipo 1 e erro do tipo 2. Né? São os erros no processo de inferência estatística. Eu acho que o professor Igor comentou um pouquinho disso com vocês. Tá? Então vamos lá, vamos pensar nas nossas observações. Ó, esse conjunto de dados aqui. Cada ponto é uma observação. Né? Qual que é o padrão que vocês conseguem ver nessa nuvem de pontos?
olha, a gente consegue ver que tem uma tendência aqui, né? Entretanto, ó, a gente tem um ponto que está destoando. Esse ponto ele pode ser um outlier, né? Uma observação que deu errado, uma observação que tinha um número muito grande de aranhas, e aí isso está puxando a média para cima, né? Então, quando a gente faz a média desses dados, a gente vê que a nossa linha de tendência ela fica um pouco distorcida, ela vai ser puxada para cima por conta desse ponto aqui, tá? Então, isso leva o nosso P a ser acima de 0,05, então um P 0,57 quer dizer que tem 5,7% de chance da H0 ser positiva, ser verdadeira. Como está acima de 0,05, a gente aceita a hipótese nula. Entretanto, esse é um resultado tendencioso, porque tem um outlier que a gente não está considerando. Quer dizer, a gente está considerando a análise, só que isso está distorcendo os nossos dados. Tá? Então, a gente está cometendo o erro do tipo 2, que é o quê? Aceitar H0 quando ela é falsa. A gente está tomando uma decisão errada. Ok? E aí a gente pode cair no erro do tipo 1, né? Que seria rejeitar a hipótese nula quando ela é verdadeira. Então, vamos ver um outro caso. Ó. Aqui, a maioria dos pontos estão nessa nuvem. Né? Se a gente fosse traçar uma reta que pegue a maioria dos pontos, a nossa reta seria mais ou menos aqui mesmo, né? Como está na H0. Entretanto, nosso tem uma observação diferente, um ponto que destoa. Então, esse ponto que está destoando, ele puxa a nossa reta de tendência para baixo. Opa, então, fazendo análise estatística, deu um P significativo, só que um R extremamente baixo. Ou seja, a gente está caindo no erro do tipo 1. A gente está rejeitando H0 quando H0 é verdadeira. Então, isso aqui é um falso positivo. Porque se a gente eliminar esse ponto, esse outlier, a gente vai ter a nossa curva aqui, ó. Aí a gente aceita H0. O mesmo no caso aqui de cima. Se a gente eliminar esse ponto, a nossa curva de tendência tende a estabilizar aqui. Ou seja, a gente vai ter um P significativo. Tá? Então, aqui são algumas formas da gente testar as nossas hipóteses e ver o quanto que isso ver o conjunto de dados, testar as hipóteses e aceitar H0 ou rejeitar H0. Ok? Ou seja, resumindo tudo isso que a gente falou, a gente parte de uma observação, uma pergunta, temos nossas hipóteses e as predições. Então, as predições elas estão conectadas com a teoria científica, uma teoria ecológica ou biológica. Né? A partir disso, a gente escolhe quais variáveis vão ser tomadas, tá? E a gente imagina como elas se relacionam, como elas são classificadas, se elas são variáveis categóricas, numéricas, se é uma numérica contínua, se ela é discreta, ok? E aí a tomada de decisão é com base na nossa hipótese estatística, a gente aceitar ou rejeitar H0, né? Ok? Então é importante que a gente tenha explicações biológicas, científicas que justifiquem ambos os casos. Ok? Então vamos voltar para a nossa pergunta da aranha, para a gente colocar isso
em forma de teste de hipóteses, tá? Então, a nossa hipótese é de que as aranhas diminuem a polinização, né? A nossa hipótese biológica, a nossa hipótese científica. Para a gente partir para a hipótese estatística, a gente pode pensar a nossa hipótese H0, de que as aranhas não influenciam na polinização, H1, de que a aranha diminui a polinização, e aí, a hora que eu estava vendo a literatura, trabalhando no meu referencial teórico, eu vi alguns casos que as aranhas podem, de fato, inclusive, aumentar a polinização. Então, apesar de eu achar que essa hipótese H2 ela é pouco provável, vamos colocar ela também, ok? Porque a gente tem algumas predições, algumas evidências que embasam parcialmente H2 e evidências e observações que embasam também H1. Vamos ver qual delas faz mais sentido, tá? Então, a gente vai pensar nas nossas variáveis teóricas, né? O que a gente quer medir? A gente quer medir o fitness da planta. Se a planta ela é beneficiada ou prejudicada com a presença das aranhas, né? Como que a gente mede isso na prática? O fitness a gente pode ver como taxa de sobrevivência da planta. Então, a gente pode medir em número de sementes, por exemplo, né, se a gente está pensando em sucesso reprodutivo, ou a gente pode medir em taxa de crescimento, se a gente está pensando em sucesso vegetativo. Então, a gente pensa qual que é a melhor forma de estimar isso. Em campo, vamos pensar que contando o número de sementes é uma boa forma de avaliar o fitness da planta. Ok? Então, plantas que produzem mais sementes são plantas com maior fitness, quer dizer que são plantas que também podem estar crescendo mais, né? O que mais pode influenciar? O tipo de planta, né? Ou seja, vamos testar uma única espécie, vamos testar várias espécies. Vamos colocar essa variável também. Porque se a gente testa o maracujá comparando com uma asterácea, tá? Uma plantinha ornamental, o número de sementes produzidos vai ser necessariamente diferente. Então, a gente tem que padronizar a espécie ou trabalhar com 2 ou 3 espécies, mas elas comparando dentro da mesma espécie. Tá bom? O que mais pode influenciar o fitness da planta? A presença de predadores, né, que seria a nossa aranha. Então, a gente vai contar o número de aranhas por planta. Qual que é um outro processo que influencia no fitness da planta? A presença de polinizadores. Então, vamos contar a abundância de polinizadores que visitam a planta por minuto. O que afeta diretamente? O efeito do predador. Então, vamos ver qual que é a taxa de captura dos predadores, né? Quantos polinizadores eles estão capturando ao longo do dia, certo? Então, essas seriam as nossas variáveis operacionais, aquilo que a gente vai para campo medir, beleza? Então, a gente tem que pensar nas variáveis teóricas, tudo que influencia o sucesso reprodutivo da planta e como que a gente mede isso na prática. Então, dentro de tudo isso, a gente pode selecionar algumas dessas variáveis. Então, a nossa unidade amostral é planta, tá? A nossa unidade, a nossa réplica, tá? A variável dependente é o número de sementes. E a variável independente seria, a gente pode colocar como presença ou ausência de aranhas. Ou então, densidade de aranhas. Aí a gente pensa, as aranhas, elas ocorrem normalmente uma aranha por planta, por flor, ou a gente consegue ver 2, 3, 4 aranhas. Isso a gente pode ajustar.
né? Então, a gente pode pensar das duas formas, plantas com aranhas ou sem aranhas, ou número de aranhas por planta. Se a gente vai para campo e só mede presença e ausência de aranha, a gente não está sabendo qual o número de aranhas que tem por planta, ok? Então, quanto mais detalhada for nossa variável operacional, melhor. Então, vamos pensar, a gente pode contar o número de aranhas por planta, ok? Que vai variar de 0 a 10. Se depois a gente quiser transformar isso para uma variável de presença e ausência, se tem mais de uma aranha, a gente coloca como aranha presente. E 0 aranhas, aranhas ausentes. Tá? Então é importante a gente pensar isso antes de ir para campo, antes de pensar o nosso experimento, porque a gente consegue transformar as variáveis depois e adaptar para a pergunta que a gente quer responder. Ok? Então, as nossas predições. De novo, H0. Plantas sem aranhas produzem a mesma quantidade de sementes do que plantas com aranha. H1. Plantas sem aranhas produzem mais sementes do que plantas com aranha. E H2. Plantas com aranha produzem mais sementes do que plantas sem aranha. Então, quais são as predições que ajudam a gente a embasar? A primeira predição, né, H1, é de que as aranhas consomem os polinizadores e diminuem a polinização. Consequentemente, diminui a produção de sementes. Tá? H2. As aranhas podem atuar atraindo polinizadores. Então, mesmo que elas consumam alguns polinizadores, ainda assim há uma maior taxa de polinização em relação às plantas sem sementes. Olha, então aqui eu tenho uma justificativa que pode explicar essa observação aqui. Beleza? Uma justificativa plausível, né? Porque, por exemplo, algumas dessas aranhas tomioside, o abdômen delas reflete ultravioleta. Então, é um mecanismo que as plantas também utilizam para atrair polinizadores. Então, planta com aranha que tem um abdômen relativamente grande, irradiando, né, refletindo ultravioleta, as plantas se tornam mais atrativas, né? Chamam mais atenção, vem mais polinizadores. Apesar da aranha consumir uma porcentagem deles, ela não vai ficar o dia inteiro consumindo e pegando todos os polinizadores que aparecem. Então, pode ser que elas colaborem com a polinização das plantas, mesmo consumindo alguns polinizadores. Tá? Então, a hora que a gente coloca todas as nossas variáveis operacionais aqui numa prancha, numa folha, é importante a gente ver a relação entre elas. Tá? Então, os visitantes florais, eles afetam o número de sementes de forma positiva. Tem visitante floral que não é polinizador. Esses visitantes florais, eles vão consumir as plantas, o pólen, o néctar, ou seja, eles afetam de forma negativa. A densidade de plantas competidoras próximas afeta de forma negativa. Uma planta que tem muito fitófago também afeta de forma negativa a semente. Tá? Ou seja, as aranhas que a gente quer medir, a aranha afeta diretamente a semente? Não. Né? Vamos pensar que ela consome visitante floral em geral. Se ele for não polinizador, né, a aranha influenciando de forma negativa visitantes florais não polinizadores. Né? Indiretamente, ela ajuda a planta. A aranha também afeta de forma... Opa, aqui é de forma direta, né?
A aranha pode consumir alguns polinizadores, né? E aí também, indiretamente, ela pode atrair. Ou seja, ela pode também ter um efeito negativo sobre o número de sementes. Ela pode consumir fitófagos, certo? Então, a gente vai somando os efeitos positivos das aranhas sobre o número de sementes. Ou seja, se no final as aranhas podem atuar de forma mais positiva do que negativa sobre o número de sementes, teoricamente elas podem colaborar, contribuir para a produção de semente. Tá? Então, demais predadores. A gente quer avaliar também formigas sobre as plantas. Se a gente achar que é importante avaliar, a gente conta o número de formigas, né? Qual que é a relação das formigas com as aranhas? Uma relação positiva ou negativa? Vamos ver na literatura, né? Formiga com plantas competidoras. As formigas cortam as plantas competidoras. Isso favorece o número de sementes. Opa, indiretamente favorece a planta. E por aí vai. A gente pensa na relação de todas essas variáveis que podem estar interferindo no número de semente, né? Porque se a gente mede apenas aranha e visitantes florais, a gente está esquecendo todos os outros efeitos, tá? Então é como se a gente colocasse tudo numa rede. Essas variáveis elas estão entrelaçadas, interligadas, e uma variável afeta direta ou indiretamente as outras variáveis. Então, quando a gente pensa as nossas hipóteses biológicas, para a gente pensar uma hipótese bem robusta, a gente tem que pensar como que essas variáveis estão conectadas, como que elas se relacionam, certo? E a partir daí a gente consegue pensar hipóteses estatísticas testáveis muito robustas, ou melhor, mais robustas, tá? Para a gente falsear a nossa hipótese nula com uma maior, quer dizer, para a gente ter uma maior segurança nos resultados encontrados, tá? Então tudo isso, né, para a gente aceitar a nossa hipótese, uma das nossas hipóteses. Okay? Beleza, então a partir dessa trama, dessas variáveis que a gente está avaliando, né, as variáveis operacionais, a gente vai pensar qual que é o tipo de cada variável, como que a gente vai medir, né? E a partir daí, para a gente ver o efeito de cada variável, a gente escolhe um teste específico, né? Então, a nossa pergunta inicial, né, se as aranhas afetam a polinização, afetam o número de sementes das plantas, essa pergunta a gente pode desmembrar ela em perguntas menores, tá? Então, a gente pode testar se a aranha afeta a visita de polinizadores, se as aranhas, se as flores com aranhas têm maior número de sementes, se as aranhas afetam, consomem outros fitófagos, outros polinizadores, né? A gente pode testar, uh, fazer outras perguntas e respondê-las, tá? Responder como? A partir de um teste estatístico. Então, a gente pensa no melhor teste para responder uma pergunta. Então, essa pergunta aqui, qual teste que eu devo usar, ele está relacionado com a pergunta e com a hipótese que você quer testar e com quais variáveis você tomou, você mensurou. Por isso que pensar na pergunta antes do experimento é extremamente importante, porque a gente vai saber
qual variável tomar e como que a gente vai medir essa variável. Então, por exemplo, testar se a presença de aranhas beneficia ou prejudica a reprodução de plantas. Certo? Então, a gente tem presença ou ausência de aranhas, né? Em plantas com aranhas presentes e plantas com aranhas ausentes, e número de sementes produzidas. E aí a gente pode testar previamente se a presença das aranhas diminui os polinizadores. Né? A gente pode ver essas perguntas paralelas, relacionadas. Então, cada teste, cada gráfico aqui indica um teste estatístico. É uma hipótese que eu estou testando. Então, qual que é a hipótese que eu estou testando em cada local? Então, por exemplo, se a presença de aranhas interfere no número de visitantes florais, polinizadores, certo? Então, plantas com sementes, com aranhas, têm um número maior de polinizadores do que plantas sem aranhas, ok? Aqui eu estou fazendo um teste T, ou um teste, uma alternativa não paramétrica do teste T, porque eu tenho uma variável categórica, em todos os casos aqui, tá? A minha variável explanatória ou independente é presença ou ausência de aranhas, né? Então, é uma variável categórica de 2 níveis. E a variável resposta em cada teste eu vou ter uma variável resposta diferente. Por exemplo, número de sementes é uma variável resposta aqui, densidade de fitófagos é outra variável resposta aqui, e número de visitantes florais polinizadores é outra variável resposta. Todas elas são numéricas. Então, eu estou contando o número de sementes, estou vendo a densidade de fitófagos, o número de visitantes florais, tá? Então, eu tenho em todos os casos uma variável resposta numérica e uma variável preditora ou independente que é categórica, de 2 níveis. E isso leva a gente a escolher o teste T ou uma alternativa não paramétrica ao teste T. Beleza? Se eu tivesse 3 níveis, uma variável categórica com 3 níveis, então, por exemplo, sem aranhas, com aranhas, e uma terceira opção que seria com formigas, tá? Então, eu posso testar sem predadores, vamos mudar. Sem predadores, certo? Uma planta, algumas plantas, né? Um tratamento com aranhas e um terceiro tratamento com formigas. Beleza? Então, aqui eu teria uma outra categoria. Aqui eu tenho uma variável categórica de 3 níveis, e isso leva a gente a escolher a nova, ao invés do teste T. Uma nova ou uma alternativa não paramétrica à nova. Beleza? Então, o teste T, a gente tem a categórica de até 2 níveis. Se tiver mais de 2 níveis, a gente tem que partir para a nova, análise de variância. Então, para a gente caminhar para o final da aula, como que a gente classifica as nossas variáveis, tá? Eu acho que vocês já viram um pouquinho disso com o Igor, né? Mas a gente vai passar rapidinho, porque isso é importante para ajudar a gente na escolha do teste. Então, as variáveis, elas podem ser de forma geral preditoras, que seriam as variáveis independentes,
e variáveis resposta, que são as variáveis dependentes. Tá? Ambas a gente pode ter aqui, ó, tanto uma como a outra podem ser categóricas ou numéricas. Tá? Então, categóricas, elas podem ser nominais ou ordinais, né? Categóricas ou qualitativas. Por exemplo, cor de olhos, tipo de patologia, sexo, parentesco, presença de predadores, então presença ou ausência de predadores. Tá? Ou podem ser ordinais, indicando uma ordem. Por exemplo, grau de escolaridade, gravidade da lesão, então lesão leve, média ou séria. A gente vai ter uma ordem, né? E são categorias que a gente encaixa os nossos dados. Tá? A gente não tem valores, a gente tem categorias. Enquanto que as variáveis numéricas ou quantitativas, elas podem ser discretas ou contínuas. Então, discretas, por exemplo, o número de aranhas, ou número de sementes, número de polinizadores, a gente vai contar. E elas podem ser contínuas também, por exemplo, temperatura. Temperatura pode 36, 37, 38, 38.1, 38.12, 38.320, né? Então, dependendo do equipamento, a gente vai ter um valor mais preciso. A gente pode ter valor de log aqui, né? Então, várias casas decimais após a vírgula. Isso daqui indica a variável contínua. Então, dependendo da variável contínua, dos tipos de variáveis que a gente vai trabalhar, né, variável tanto as independentes como as dependentes, a gente opta por um teste estatístico mais adequado. Tá? Então, a variável independente categórica de 2 níveis, presença ou ausência de aranha. Tá? É independente, é quem está causando o efeito. Com a quantitativa, que seria número de sementes. Então, quando a gente tem uma categórica de 2 níveis e uma quantitativa, a gente cai aqui, ó. Pode ser um teste T ou um teste de Mann-Whitney. O teste T, se os nossos dados forem normais. Normalidade dos dados, a gente vai estudar a distribuição deles. Se eles não forem normais, se eles não atenderem aos pressupostos de um teste paramétrico, a gente faz um teste não paramétrico. E a alternativa não paramétrica ao teste T é o teste de Mann-Whitney. Tá? Se a gente tiver a variável independente com mais de 2 níveis, a categórica com mais de 2 níveis, por exemplo, ausência de predadores, aranhas e formigas, e a nossa quantitativa é o número de sementes, a gente cai aqui, ó, a nova simples, se os dados forem paramétricos, distribuição normal, ou Kruskal-Wallis, se os dados não forem paramétricos. Beleza, gente? Então aqui a gente tem uma tabelinha relativamente simples de que teste a gente pode escolher em determinada situação. Se a gente tem duas variáveis categóricas, né, independentes e duas variáveis categóricas dependentes. Por exemplo, ao invés da gente ver se teve avaliar o número de sementes, a gente quer observar se formou fruto. Porque se formou fruto, quer dizer que teve polinização. Então, presença ou ausência de fruto e presença e ausência de predadores. Opa, eu tenho variáveis categóricas independentes e variáveis categóricas dependentes. Aí a gente vai para um teste de Q quadrado ou teste G. Então, a gente vai falar um pouquinho de cada uma dessas análises, tá? Nas próximas aulas. Outra, assim, que é bem importante
é a regressão linear. Tá? Se a gente estiver medindo o número de aranhas, então a nossa variável independente, número de aranhas por flor, variável resposta, número de sementes. Então aí a gente vai cair naquele gráfico de dispersão. Aranhas e sementes. Certo? Isso aqui é uma regressão simples. Ou a gente pode fazer uma análise de correlação também. Tá? Beleza? Estão conseguindo entender assim a ideia? Como que. Ó, uma mesma pergunta pode ser respondida de formas diferentes, dependendo da forma com que a gente coletou os dados ou a forma com que a gente quer tratar esses dados. Certo? Então vejam que o número de aranhas por planta, se a gente transformar em presença ou ausência de aranhas, a gente faz um teste T. Se a gente transformar em uma variável contínua, né, 1, 2, 3, 10 aranhas por planta, a gente vai fazer uma regressão simples. Beleza? Ou se os dados não forem normais, a gente vai fazer uma correlação de Spearman. Ok? Se a gente quiser colocar outras variáveis, né, por exemplo, se a ocorrência de formigas interfere no número de sementes, ou se a espécie de planta interfere, a gente vai ter mais variáveis interferindo, a gente pode fazer uma análise de covariância, colocar covariáveis aqui no nosso teste, que é uma ANCOVA. Então, para a gente finalizar, né, a escolha por testes paramétricos, ela que geralmente é o desejável, né? É mais indicado a gente fazer um teste T do que um teste de Mann-Whitney, por exemplo. O teste mais robusto é mais indicado a gente fazer uma análise de variância do que um Kruskal-Wallis, porque o resultado é mais confiável, tá? São testes paramétricos, eles tendem a ter alguns pressupostos, ou seja, a gente só pode executar o teste paramétrico de acordo com algumas características dos nossos conjuntos de dados. Por exemplo, amostras aleatorizadas, independência nas observações. Então, teoricamente, uma observação em uma planta não pode interferir a observação de outra planta. Ou seja, se essas plantas estiverem muito próximas uma das outras, e um mesmo polinizador visitar as mesmas plantas, essas amostras elas não são independentes. Ou seja, é importante que a gente tenha uma distância mínima entre esses pontos que garanta a independência das observações. Okay? Assim, o resultado que eu observo aqui nessa planta, ele não interfere no resultado que eu estou observando aqui. Tá? É importante que tenha distribuição normal dos dados ou dos resíduos. Vocês já viram os histogramas, né? A probabilidade da gente ter uma observação aqui nos próximo à média, ela tem que ser maior do que a probabilidade de a gente ter uma observação aqui no primeiro, segundo ou terceiro quartil, né, nos valores periféricos, e homogeneidade das variâncias. O quanto que, por exemplo, sem predador, com predador, né? E o número de sementes. Como que a variância se dá aqui dentro?
Como que esses dados eles estão próximos? É uma variância homogênea? Ou a gente tem uma variação muito grande dessa variância? A variância é quanto que as nossas observações variam em relação à média, tá? Então, essas variâncias, elas precisam ser padronizadas, certo? Entre os grupos. Isso é importante. E aí a gente vai ver na prática como que a gente avalia cada um desses pressupostos, para ver se a gente, fazendo tudo isso, se a gente pode usar um teste T, ou se não tiver, se os nossos dados não forem normais, por exemplo, o que que a gente faz? Se a gente faz uma transformação ou a gente opta pelo teste de Mean-Whitney, um teste não paramétrico, né? Então a gente pode ter diversos tipos de distribuição dos dados, né? Beleza? E por fim, tão importante quanto saber pensar o teste, pensar a hipótese, rodar o teste, é também a gente interpretar esse teste estatístico, né? E aí vem aquela confusão generalizada. Rodei, professor. O que que isso significa? Olha, eu tenho o valor de F, né? E o valor de P. Como que eu interpreto esses testes, né? Por que que alguns testes apresentam o valor de F e outro apresenta o valor de U? Vamos ver o que que significa, né? Então, por exemplo, a análise de variância apresenta o valor da estatística F, de Fisher, né? Foi um dos caras que inventou, que desenvolveu a análise de variância. Tá? O teste T apresenta o valor de T. A opção não paramétrica, o valor de U, que é o teste Mean-Whitney, né? Q é o valor de Cochrane. O Q quadrado apresenta o Q quadrado, né? Então, o teste de Q quadrado e alguns outros testes apresentam o Q quadrado. Kruskal-Wallis é o valor de H. O Wilcoxon e alguns GLMs apresentam o valor de Z. O valor de Rho, que é um teste de correlação, né? E, independente deles, quer dizer, baseado nessas tabelas de F, T, U, a gente consegue estimar o valor de P, né? Lembram que o P é a nossa nota de corte, tá? Para falar se a gente aceita ou se a gente rejeita a hipótese número. Beleza? Legal, né? Então, a hora que a gente roda uma nova no R, a gente vai ter uma tabela como essa, tá? Um resultado como esse aqui para a gente ver. O que significa esse monte de número? Tá? Então, a gente, provavelmente, esse teste aqui é testar o efeito das espécies sobre determinada variável numérica, determinada variável resposta. Então, a gente testou a variável espécie, né, a nossa variável independente, categórica, de dois níveis. DF é os graus de liberdade. Tá? Sum of squares é a soma dos quadrados. Aqui, mean square são os quadrados médios, tá? Os valores médios. O valor da estatística F e o valor de P. Então, o P deu 2e menos 16. O que isso significa? Por que eu não estou vendo o P 0,01 ou 0,05, como de costume? Significa que o P é tão pequeno que é elevado a menos 16. Então, aqui o número de asteriscos indica
Aqui, ó, qual que é a significância? Beleza? Então, a gente consegue ver o erro padrão, a soma dos quadrados dos resíduos. Tudo isso daqui indica a força do nosso teste estatístico. Tá? A gente vai ver como interpretar esses valores assim na nossa aula prática.